A senhora não precisa mais do carro. O Ricardo já vendeu ele para o João Silva, aquele mecânico ali perto do mercado municipal. Minha filha falou isso na casa onde ela morava de favor comigo há 3 anos. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Vendeu o quê? Perguntei tentando controlar o tremor na voz. O carro, mãe. É perigoso a senhora dirigir nessa idade. Além disso, a gente precisava do dinheiro para nossa viagem em família para a praia. Meu carro, comprado com 6 meses da minha aposentadoria, tinha virado moeda de troca para bancar férias, das quais eu nem sequer fui convidada. E o dinheiro? Insisti, olhando nos olhos da Juliana. Já usamos, mãe. Depois a senhora vai entender. Naquele instante, entendi que não estavam só tirando o volante das minhas mãos. Estavam me roubando o direito de ir e vir dentro da minha própria casa. Eles saíram conversando baixinho rumo aos quartos deles, como quem fecha uma reunião. Sequei as mãos no avental, respirei fundo e guardei a única coisa que ainda era minha: a decisão. Porque o que a Juliana e o Ricardo não sabiam é que em 15 dias, quando voltassem daquela viagem paga com o meu dinheiro, não teriam mais casa para voltar. Essa história estava apenas começando. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar seu like e nos comentários me conte de qual cidade você está assistindo. E não esqueça de se inscrever no canal, porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que acontece depois. Sempre achei que criar filhos com amor era garantia de ser respeitada na velhice. Como eu estava enganada. Naquela manhã de terça-feira, acordei com vozes na sala. Eram minha filha Juliana, o marido dela, Ricardo, e a sogra dele, Dona Conceição, conversando baixinho como quem planeja algo. Os 3 moravam comigo havia 3 anos, desde que decidiram economizar o aluguel que pagavam. Na época, achei que seria bom ter companhia, mas aos poucos minha própria casa tinha deixado de ser minha. Me levantei e fui para a cozinha preparar meu café da manhã. Ainda estava de roupão quando os 3 entraram e se sentaram à mesa como se fosse uma reunião de negócios. O Ricardo ficou mexendo no celular. A Conceição me olhava de cima a baixo com aquela cara de desaprovação que eu já conhecia bem. A Juliana respirou fundo antes de soltar a bomba. Mãe, precisamos conversar. Decidimos que a senhora não precisa mais do carro. O Ricardo já vendeu para o João Silva, aquele mecânico do posto ali perto do mercado. Meu mundo parou. Aquele carro não era só meio de transporte, era minha liberdade. Era ele que me levava no médico, no mercado, na casa das amigas. Era a prova de que eu ainda era independente aos 68 anos, mesmo morando com eles. Como assim venderam meu carro? Perguntei com a voz tremendo. A Juliana suspirou como se eu fosse criança birrenta fazendo escândalo. Mãe, a senhora já está velha. Dirigir é perigoso na sua idade. Além disso, a gente precisava urgente do dinheiro para nossa viagem em família para a praia. A frieza na voz dela me acertou como um raio. Não era sobre minha segurança. Era sobre dinheiro para bancar uma viagem de luxo da qual eu nem sequer fui convidada. A Conceição aproveitou para meter a colher, balançando a cabeça com ar de sabedoria. Marta, você tem que entender que agora você é responsabilidade deles. É melhor ficar em casa, mais seguro para uma pessoa da sua idade. Senti meu rosto esquentar de humilhação, mas engoli as palavras amargas. Mas o que eles não sabiam era que aquela falta de respeito seria a última que eu aguentaria em silêncio. E para onde a senhora acha que vai quando precisar sair? Perguntei com uma calma que não sentia por dentro. A Juliana trocou um olhar com o Ricardo antes de responder. Pois para isso existem táxis, mãe. Ou pode pedir entrega em casa. O seu Antônio do mercado já sabe que pode trazer as compras aqui. Está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Como se minha vida fosse um problema que eles tinham solucionado por mim. Como se minha autonomia fosse algo opcional. E o pior é que isso estava acontecendo dentro da minha própria casa, a casa que eu tinha comprado com meu suor, onde eles moravam de favor. O dinheiro do carro a gente já usou para adiantar o hotel, continuou o Ricardo sem levantar a vista do celular. Era uma boa oportunidade, dona Marta. O carro já estava meio velho e ia dar problema. Velho como eu, como tudo que representava estorvo para os planos deles.
Meu carro tinha apenas 5 anos e eu mantinha ele impecável. Todo mês levava no mecânico religiosamente, pagando com minha própria aposentadoria. E quanto o João Silva pagou pelo meu carro? Perguntei, enfatizando que era meu. A Juliana desviou o olhar. Isso não importa, mãe. O importante é que a senhora não precisa mais se preocupar com gastos de manutenção, de gasolina, de seguro. A gente cuida de tudo. Cuidavam de tudo, incluindo decidir sobre minha vida sem me consultar. E faziam isso morando na minha casa, usando minha energia elétrica, comendo minha comida. A Conceição se levantou e foi até a janela da minha cozinha, observando meu jardim como se estivesse avaliando uma propriedade. Olha, Marta, na nossa idade a gente tem que ser prática. Eu também parei de dirigir quando fiz 65. É o mais sensato. A diferença, Conceição, pensei, é que ninguém tirou seu carro sem perguntar. Você decidiu. A mim impuseram. E você nem ao menos mora aqui. Além disso, mãe, disse a Juliana se levantando da mesa. Já falei com a doutora Garcia do posto de saúde. Ela concorda que pessoas da sua idade não deveriam dirigir. É pela sua própria segurança. Então, além de tudo, tinham estado falando de mim com estranhos, planejando minha vida pelas minhas costas, como se eu fosse criança incapaz de tomar decisões. Tudo isso acontecendo debaixo do meu próprio teto. O celular do Ricardo tocou, e ele atendeu sem pedir licença, falando animado sobre os planos da viagem. Reservas de hotel, horários de voo, atividades na praia. Uma conversa da qual eu estava completamente excluída. A Juliana começou a guardar na bolsa os papéis do carro que tinha trazido do quarto deles para me mostrar, como se fossem prova de que estava tudo em ordem. A que horas vocês viajam? Perguntei com uma voz mais calma do que me sentia. O voo sai amanhã cedo, respondeu a Juliana. A gente vai ficar fora 2 semanas. Mãe, aproveita para descansar. Vai ver que sem a preocupação do carro, a senhora fica mais tranquila. Mais tranquila. Prisioneira na própria casa que era minha, dependendo da bondade de estranhos para cada necessidade básica, enquanto eles iam e vinham livremente. Sem a liberdade que tinha conquistado depois de anos de sacrifício para manter essa casa que agora abrigava quem me desrespeitava. A Conceição se aproximou e colocou a mão no meu ombro, com um sorriso que fingia ser maternal. Marta, querida, confia nos seus filhos. Eles sabem o que é melhor para você. Como a Conceição sabe o que é melhor para a senhora também, respondi com um sorriso que não chegou nos meus olhos. Por isso vai junto na viagem que compraram com o meu dinheiro. O sorriso dela vacilou, mas a Juliana interveio rápido. Mãe, não começa com esses comentários. A Conceição é família. Família que morava aqui de graça, comia da minha comida e agora viajava com o dinheiro do meu carro roubado. Me sentei no meu sofá favorito, aquele que tinha comprado quando a Juliana e o Ricardo casaram, depois de ter dado quase tudo para eles começarem a vida de casados. Foi então que vi sobre a mesinha de centro um envelope com meu nome que não tinha notado antes. Eles tinham deixado ali como quem deixa mesada para criança. Abri com as mãos tremendo e encontrei 5 notas de R$100. R$500. O preço da minha liberdade, segundo eles. Como se dinheiro compensasse o roubo da minha autonomia. Peguei as notas e contei uma por uma. R$500 por um carro que tinha comprado com 6 meses da minha aposentadoria. R$500 por anos de pagamento de seguro que nunca usei. R$500 pela independência que tinha construído centavo a centavo depois de ficar viúva. O telefone tocou interrompendo meus pensamentos. Era minha comadre Teresa Oliveira. Marta, como você está? Não te vi na missa nos últimos domingos. A Teresa era minha amiga desde que nossos filhos eram pequenos. Tinha passado por situações parecidas com a nora dela. Teresa, disse com a voz embargada. Você pode vir aqui um pouquinho? Preciso conversar com você. 30 minutos depois, a Teresa estava sentada na minha cozinha, ouvindo tudo o que tinha acontecido naquela manhã. O rosto dela foi endurecendo com cada detalhe que eu contava. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento longo antes de falar. Marta, querida, isso não está certo. Isso não é normal. Vender as coisas de uma pessoa sem permissão é roubo.
mesmo que sejam seus filhos. Mas Teresa, falei limpando as lágrimas que finalmente tinham começado a cair. É minha filha. A Juliana é minha única filha. Não posso brigar com ela. A Teresa pegou minhas mãos com firmeza. Marta, e você? Você não é uma pessoa com direitos? Você não é uma mulher que trabalhou a vida inteira para ter o que tem? Ela tinha razão. Durante 40 anos tinha trabalhado como secretária na prefeitura. Tinha economizado cada centavo. Tinha feito sacrifícios enormes para dar para Juliana tudo o que ela precisava. Tinha pagado os estudos dela, o casamento, tinha ajudado com a entrada da casa. E esse era meu pagamento. Sabe o que eu acho, Marta? Continuou a Teresa. Acho que eles contavam que você ia ficar calada, que ia aceitar tudo sem reclamar, como sempre fez. Mas eu te conheço há 30 anos e sei que a Marta que conheci não se deixava pisar assim. A Teresa tinha razão. A Marta que tinha criado a Juliana sozinha, depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha 12 anos, essa Marta não teria ficado calada. A Marta que tinha trabalhado em 2 turnos para a filha poder estudar em escola particular, essa Marta teria lutado pelo que era seu. Mas, Teresa, o que eu posso fazer? Já venderam o carro, o dinheiro já gastaram. A Teresa se levantou e caminhou até a janela da minha cozinha. Marta, me diz uma coisa. Essa casa está no seu nome? Confirmei que sim. Depois que o pai da Juliana foi embora, me esforcei muito para a casa ficar só no meu nome. Era minha segurança. E suas economias, sua aposentadoria, tudo está no seu nome? Sim, tudo estava no meu nome. A Teresa sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado. Então, querida amiga, você tem mais poder do que imagina. Eles podem ter tirado seu carro, mas não podem tirar tudo. Ela se aproximou e me abraçou forte. E tem mais uma coisa que você pode fazer. Pode mostrar para eles que a mãe que se aproveitaram não existe mais. Aquela tarde, depois que a Teresa foi embora, fiquei sentada no meu jardim, pensando nas palavras dela. O jardim que tinha plantado e cuidado sozinha. As roseiras que floresciam porque eu regava religiosamente toda manhã. As primaveras que tinham crescido até o muro porque tinha dado o cuidado que precisavam. Tudo ao meu redor era fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação. Essa casa, esse jardim, esses móveis que tinha comprado um por um ao longo dos anos. Por que permitia que outros decidissem sobre minha vida como se eu não tivesse valor? Aquela noite, enquanto a Juliana e o Ricardo festejavam em algum restaurante caro, preparando a viagem de prazer com o dinheiro do meu carro, me sentei para fazer uma lista. Uma lista de todas as vezes que tinha cedido, que tinha permitido que minha opinião não contasse, que tinha aceitado ser tratada como um móvel da casa. A lista foi mais longa do que esperava. Desde que o Ricardo chegou na família, meu lugar tinha ido diminuindo aos poucos. Primeiro foram coisas pequenas. Mãe, melhor não chamar suas amigas no domingo. O Ricardo está cansado e precisa descansar. Depois foram coisas maiores. Mãe, não faz mais essa comida. O Ricardo não gosta de pimenta. E, finalmente, decisões sobre minha própria vida. Mãe, não sai tanto, pode ser perigoso. Tudo tinha sido um processo gradual para me acostumar a ter menos voz, menos voto, menos importância na minha própria vida. E eu tinha permitido cada passo dessa degradação porque achei que era amor, porque achei que ceder era o que mães boas faziam. Mas aquela noite, olhando minha lista embaixo da luz da sala, entendi algo que me encheu de uma clareza estranha. Não era amor que eles sentiam por mim, era conveniência. Eu era útil quando precisavam que cuidasse da casa, quando precisavam empréstimo de dinheiro, quando precisavam favores. Mas no momento em que minha comodidade interferia nos planos deles, meu bem-estar deixava de importar. No dia seguinte, bem cedo, ouvi o táxi que passou para buscar eles para o aeroporto. Não desci para me despedir. Da minha janela, vi eles carregando as malas, rindo e conversando animados sobre a viagem que iam aproveitar com o dinheiro da minha liberdade. A Juliana olhou para minha janela e acenou, mas não respondi. Quando o táxi se afastou levando os 3, senti algo que não tinha experimentado em anos. Não era tristeza, não era raiva, era determinação.
uma determinação fria e clara que nascia do fundo do meu ser. A Teresa tinha razão. Eles tinham contado que eu ia ficar calada. Tinham contado que ia aceitar tudo sem protestar. Mas se enganaram. A Marta que eles achavam conhecer, a Marta submissa e complacente, tinha morrido naquela manhã quando venderam meu carro sem me perguntar. A Marta que acordou era diferente. Era uma mulher que não tinha mais nada a perder porque já tinham tirado o mais importante, o respeito. Me vesti com minha melhor roupa e chamei um táxi. Tinha muitas coisas para fazer e 15 dias para fazer elas. 15 dias enquanto eles aproveitavam meu dinheiro para mostrar que a mãe que tinham subestimado não existia mais. E quando voltassem da viagem de prazer, iam se encontrar com uma Marta completamente nova. Uma Marta que tinha recuperado o controle da própria vida. Enquanto esperava o táxi, peguei os R$ 500 que tinham deixado sobre a mesa e guardei na bolsa. Seria o último dinheiro que aceitaria deles, porque ia mostrar que Marta Silva não precisava da caridade condescendente deles para viver com dignidade. O táxi me deixou no centro de Belo Horizonte e pela primeira vez em anos me senti estranha caminhando pelas ruas que conhecia de memória. Tudo parecia diferente quando você tinha que depender de outros para chegar nos lugares que antes visitava com total liberdade. Cada passo me lembrava do que tinha perdido, mas também me enchia de uma determinação que crescia a cada quarteirão. Minha primeira parada foi no banco. Precisava saber exatamente quanto dinheiro tinha disponível e quais eram minhas opções. Durante todos esses anos trabalhando e economizando, nunca tinha pensado em usar meus recursos como arma. Mas as circunstâncias tinham mudado. A moça que me atendeu, Carla, foi muito simpática e me explicou direitinho o estado das minhas contas. Dona Marta, vejo que a senhora tem uma poupança bem saudável, ela disse, olhando na tela do computador. Também tem um certificado de depósito que vence mês que vem. Os números que ela mostrou me surpreenderam. Durante anos, tinha depositado religiosamente uma parte da minha aposentadoria e, com os juros acumulados, tinha mais dinheiro do que lembrava. Carla, perguntei, se eu quisesse fazer algumas mudanças importantes na minha vida, esse dinheiro seria suficiente? Ela sorriu com compreensão. Dona Marta, com essa quantia a senhora poderia viver confortavelmente durante muitos anos, principalmente se tomar decisões inteligentes. Saí do banco com uma cópia dos meus extratos e uma sensação de poder que não tinha experimentado em muito tempo. Caminhei até o escritório do Dr. Paulo Santos, um advogado que tinha conhecido anos atrás quando tive que fazer uns trâmites depois da morte do meu marido. A secretária me reconheceu na hora. Dona Marta, que prazer vê-la. O doutor pode atendê-la em alguns minutos. Quando entrei no escritório dele, o Paulo se levantou com um sorriso genuíno. Marta, como a senhora está? Em que posso ajudar? Contei tudo o que tinha acontecido, desde a venda do carro até os comentários sobre minha idade e minha suposta incapacidade para tomar decisões. A expressão dele foi endurecendo enquanto escutava meu relato. Marta, o que a senhora está me contando é muito sério, ele disse quando terminei. Vender a propriedade de outra pessoa sem consentimento é crime, não importa a relação familiar. Pegou umas anotações enquanto falava. Mas antes de tomar qualquer ação legal, preciso saber o que a senhora realmente quer fazer. Era uma pergunta que vinha me fazendo desde ontem. O que queria realmente? Queria castigar a Juliana? Queria recuperar meu carro? Queria que pedissem perdão? Enquanto refletia, percebi que o que realmente queria era minha dignidade de volta. Queria que entendessem que Marta Silva não era uma mulher indefesa que podiam manipular como bem entendessem. Paulo, disse finalmente, quero me proteger. Quero ter certeza que nunca mais vão poder tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. E quero que quando voltarem da viagem encontrem uma realidade bem diferente da que esperam. O Paulo assentiu compreensivo. Entendo perfeitamente. Vamos preparar alguns documentos que protejam seus bens e sua autonomia. Também vou te dar o contato de um investigador particular que pode nos ajudar a recuperar informações sobre a venda do carro. Me entregou um cartão, Fernando Costa. É muito discreto e muito eficaz.
Saí do escritório do advogado com uma pasta cheia de documentos e um plano claro na mente. Minha próxima parada seria com o tal Fernando Costa. Era um homem de uns 50 anos, com uma presença tranquila, mas firme, que me inspirou confiança imediatamente. Dona Marta, ele disse depois de ouvir minha história, casos como o da senhora são mais comuns do que imagina. Filhos adultos que tomam controle gradual da vida dos pais, até estes se sentirem prisioneiros na própria existência. As palavras dele descreviam exatamente o que eu tinha vivendo. O que precisamos fazer, continuou o Fernando, é devolver o controle total sobre sua vida. E isso significa que a senhora tem que tomar algumas decisões importantes. Ele me explicou diferentes opções. Podia ficar na minha casa e estabelecer limites bem claros, ou podia considerar uma mudança completa de ambiente. O senhor acha que uma mulher da minha idade pode começar de novo em outro lugar? Perguntei. A resposta dele me surpreendeu. Dona Marta, a senhora tem 68 anos, não 98. Está em perfeitas condições físicas e mentais. Tem recursos financeiros. Por que não poderia começar de novo? Aquela pergunta me acompanhou durante todo o caminho de volta para casa. Por que não poderia começar de novo? Durante anos, a Juliana e o Ricardo tinham me convencido que minha idade era uma limitação, que precisava de proteção, que devia me conformar com menos liberdade pela minha própria segurança. Mas isso era verdade ou era só uma forma de me controlar? Quando cheguei em casa aquela tarde, sentei no meu jardim com uma xícara de chá e pela primeira vez em muito tempo observei de verdade meu entorno. Essa casa tinha sido meu refúgio durante 15 anos, mas também tinha se tornado minha prisão. Cada canto me lembrava das concessões que tinha feito, das vezes que cedi meu espaço para manter a paz familiar. O quarto, que era meu escritório, virou quarto para o Ricardo quando ele precisou de um espaço para trabalhar em casa. A sala onde antes recebia minhas amigas para os encontros de bordado agora estava arrumada segundo o gosto da Juliana, porque mãe precisa modernizar um pouco a decoração. Até minha cozinha tinha mudado para acomodar os gostos culinários do Ricardo. Aquela noite, enquanto jantava sozinha no meu cômodo, o telefone tocou. Era a Juliana ligando do hotel. Mãe, como está? Já se acostumou a ficar sem o carro? A voz dela soava alegre, relaxada, como se tivesse resolvido um problema menor. Juliana, respondi com uma calma que não sabia que tinha, estou muito bem. Inclusive hoje saí bastante. Fui no banco, visitei o Dr. Paulo, conheci pessoas novas. Houve um silêncio do outro lado da linha. No Dr. Paulo? A senhora não estava se sentindo bem, mãe? Estou ótima de saúde, filha. Fui lá para tratar de assuntos pessoais. Coisas que devia ter feito há tempo. Houve uma pausa. Que tipo de assuntos pessoais? Ela perguntou. E pela primeira vez ouvi uma pontinha de preocupação real na voz dela. Assuntos que são meus, Juliana. Quando você voltar, a gente conversa se for necessário. Juliana, falei. Durante 68 anos venho tomando decisões por conta própria. Não vou esperar permissão de ninguém para continuar fazendo isso. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Pela primeira vez em anos, tinha tido a última palavra numa conversa com minha filha. Os dias seguintes foram os mais produtivos que tive em muito tempo. O Fernando me levou para ver vários apartamentos em diferentes áreas da cidade. Alguns eram em prédios exclusivos para pessoas mais velhas, com serviços médicos e atividades recreativas. Outros eram apartamentos normais em bairros tranquilos, onde poderia viver de maneira completamente independente. Que tipo de vida quer ter, Dona Marta? Perguntou o Fernando, enquanto visitávamos um apartamento lindo com vista para o parque. Quer estar cercada de pessoas da sua idade ou prefere um ambiente mais diverso? Era uma pergunta que nunca tinha me feito. Durante anos, minha vida tinha sido definida pelas necessidades de outros. Agora tinha a oportunidade de escolher segundo meus próprios desejos. Fernando, respondi, quero estar onde possa ser eu mesma, sem ter que pedir permissão ou dar explicações. Ele sorriu e anotou algo na caderneta. Então acho que tenho o lugar perfeito para a senhora. O apartamento que me mostrou no dia seguinte tirou meu fôlego.
Era um segundo andar num prédio pequeno e elegante, com uma varanda que dava para um jardim comunitário lindo. Tinha 2 quartos, uma cozinha moderna mais aconchegante e uma sala com janelas grandes que deixavam entrar muita luz natural. Esse prédio tem uma comunidade bem ativa, explicou o Fernando. Tem clube de leitura, aulas de hidroginástica no centro esportivo aqui perto. Aos sábados, às vezes, organizam passeios para o cinema ou teatro. Mas também tem muita gente que simplesmente vive sua vida tranquilamente. O mais importante era que ficava só a 20 minutos do centro da cidade, mas num bairro completamente diferente do meu. Quanto custa? Perguntei, embora já tivesse decidido que queria morar ali. O preço era razoável e, pelos meus cálculos, poderia pagar confortavelmente com minha aposentadoria e ainda sobraria dinheiro para viver bem. Quando poderia me mudar? O Fernando revisou uns papéis. Se a senhora quiser, podemos ter tudo pronto em 1 semana. 1 semana. Em 1 semana, poderia estar vivendo num lugar onde ninguém conhecia a minha história, onde pudesse ser simplesmente Marta Silva, uma mulher independente de 68 anos que tinha decidido começar um novo capítulo da vida. A ideia me emocionava e me apavorava ao mesmo tempo. Aquela tarde, liguei para Teresa para contar sobre meus planos. A reação dela foi imediata e entusiástica. Marta, acho maravilhoso. Já era hora de você tomar o controle da sua vida. Mas depois a voz dela ficou mais séria. Mas o que vai fazer com a Juliana? Vai contar antes de se mudar? Era a pergunta que vinha evitando. Será que devia uma explicação para Juliana? Tinha a obrigação de discutir minhas decisões com a mesma pessoa que tinha vendido meu carro sem me consultar? Teresa, falei, a Juliana teve muitas oportunidades de me tratar com respeito. Ela escolheu não fazer isso. Agora eu estou escolhendo o que é melhor para mim. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Contratei uma empresa de mudanças pequena e discreta. Comecei a separar minhas coisas, decidindo o que levaria para minha nova vida e o que deixaria para trás. Foi um processo mais emocional do que esperava. Cada objeto me contava uma história, me lembrava épocas diferentes da minha vida. As fotos de quando a Juliana era pequena, quando éramos felizes juntas, só nós duas depois que o pai dela foi embora. Os livros que tinha colecionado durante anos, trabalhando na biblioteca municipal antes de mudar para a prefeitura. Os pratos que tinha comprado para os jantares em família que achei que teríamos quando a Juliana casasse e trouxesse netos para casa. Tudo tinha mudado tão aos poucos que não percebi exatamente quando deixei de ser dona da minha própria vida para me tornar uma convidada tolerada na minha própria casa. Mas agora, empacotando minhas coisas mais preciosas, sentia como se estivesse recuperando pedaços de mim mesma que tinha perdido sem perceber. O Dr. Paulo me ajudou a preparar todos os documentos legais necessários. Uma procuração que deixava bem claro que eu mantinha controle total sobre meus bens. Um documento estabelecendo minha competência mental e meu direito de tomar decisões sobre minha própria vida. E uma carta legal dirigida para Juliana explicando as consequências de vender propriedade alheia sem autorização. Marta, me disse o Paulo quando assinei os últimos papéis, a senhora está fazendo o certo. Durante tempo demais, permitiu que outros tomassem decisões por você. É hora de recuperar sua autonomia. As palavras dele me encheram de uma confiança que não sentia há anos. 2 dias antes da mudança, recebi outra ligação da Juliana. Dessa vez, a voz dela soava diferente, mais tensa. Mãe, falei com o seu Antônio do mercado e ele disse que a senhora não tem pedido entregas em casa. Como está comendo? Como está saindo para fazer as coisas? Juliana, respondi. Tenho saído perfeitamente bem. Os táxis funcionam muito bem e conheci pessoas muito simpáticas que me ajudaram quando precisei. Não era mentira. O Fernando tinha me apresentado a vários dos meus futuros vizinhos e todos tinham sido incrivelmente acolhedores. Mas, mãe, a senhora não conhece essas pessoas. Elas podem se aproveitar da senhora. A ironia das palavras dela teria me feito rir se não fosse tão triste. Minha própria filha, que tinha se aproveitado da minha generosidade durante anos, me alertando sobre estranhos que tinham me tratado com mais respeito em 1 semana do que ela em meses.
Juliana, falei, já sou mulher adulta há muito tempo. Sei me cuidar sozinha. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Mãe, a senhora está chateada comigo? Sua voz parece diferente. Era a primeira vez em muito tempo que ela parecia preocupada com meus sentimentos ao invés da conveniência dela. Não estou chateada, filha, respondi honestamente. Estou decepcionada, mas isso é algo que podemos conversar quando você voltar. Desliguei o telefone e continuei empacotando. Faltavam só 2 dias. À noite antes da mudança, sentei na minha sala pela última vez como dona daquela casa. Tudo estava exatamente igual a quando a Juliana e o Ricardo tinham ido embora. Mas eu era completamente diferente. Em uma semana, tinha recuperado um senso de propósito e autodeterminação que não sabia que tinha perdido. Amanhã começaria uma vida nova. Uma vida onde ninguém poderia vender minhas coisas sem permissão. Uma vida onde minhas opiniões importariam, porque seria a única pessoa tomando decisões sobre minha existência. Uma vida onde Marta Silva voltaria a ser protagonista da própria história, ao invés de personagem secundária na vida de outros. Mas tinha mais uma decisão importante para tomar. Uma decisão que vinha amadurecendo na minha cabeça desde aquela primeira conversa com o Fernando. Essa casa não era só minha. Era onde a Juliana e o Ricardo moravam também. Eles tinham se mudado para cá 3 anos atrás dizendo que era para me fazer companhia. Mas na verdade foi para economizar o aluguel que pagavam. A casa estava no meu nome. Sempre esteve. E eu tinha todo o direito de fazer com ela o que quisesse. Peguei o telefone e liguei para o Fernando. Fernando, falei, além do apartamento para mim, quero que coloque essa casa à venda também. Quero vender ela o mais rápido possível. O silêncio do outro lado foi breve. Dona Marta, a senhora tem certeza? Isso vai deixar sua filha e seu genro sem lugar para morar. Tenho absoluta certeza, respondi. Eles venderam minha liberdade sem me consultar. Agora vou vender a casa onde eles moram, também sem consultar. A diferença é que essa casa é minha de verdade. Fernando, sempre profissional, apenas disse: entendido, vou providenciar a documentação amanhã mesmo. Com o mercado aquecido, acredito que conseguimos vender em menos de 2 semanas. Perfeito, falei. Assim, quando voltarem da viagem, já terão a surpresa completa. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Não era um sorriso de vingança, mas de justiça, de recuperação da dignidade. A Juliana e o Ricardo iam aprender que respeito não é opcional e que Marta Silva não era a velhinha indefesa que eles achavam que podiam manipular. Fui dormir naquela noite com uma mistura de nervosismo e emoção que não sentia desde quando era jovem. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida, e pela primeira vez em anos, esse futuro pertencia completamente a mim. Acordei às 5 da manhã no dia da mudança com uma claridade mental que não experimentava há anos. Não era nervosismo que sentia, mas uma determinação profunda que nascia do fundo do meu ser. Hoje era o dia em que Marta Silva recuperaria completamente o controle da sua vida. Os rapazes da mudança chegaram pontuais às 7. Em 3 horas tinham carregado tudo que decidi levar. Meus móveis favoritos, meus livros, minhas fotografias mais queridas e as roupas que realmente gostava de usar. Não as que a Juliana considerava apropriadas para minha idade. Antes de sair da casa, deixei sobre a mesa da sala um envelope com o meu nome escrito na letra caprichada que tinha aperfeiçoado durante meus anos trabalhando na prefeitura. Dentro estava a carta que tinha escrito e reescrito várias vezes até expressar exatamente o que queria dizer. Juliana e Ricardo, começava a carta. Quando vocês decidiram vender meu carro sem me consultar, tomaram uma decisão sobre minha vida sem meu consentimento. Hoje eu tomei algumas decisões sobre minha própria vida também sem consultar vocês. A diferença é que minhas decisões só afetam minha própria existência. Continuei explicando que tinha me mudado para um lugar onde poderia viver com a dignidade e o respeito que merecia, e que também tinha colocado a casa à venda. Sim, a casa onde vocês moram.
Acharam que podiam vender minha liberdade por R$ 500 e umas férias na praia? Eu vendi a casa de vocês para recuperar minha dignidade. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar. Os papers da venda já estão com o comprador. Terminei a carta com uma linha que tinha refletido cuidadosamente. Aprendi que é melhor estar sozinha com dignidade do que acompanhada sem respeito. Cuidem bem dos próximos 30 dias, porque depois disso a casa não será mais de ninguém. Com carinho, mas sem disponibilidade, Marta. O Fernando estava me esperando na entrada do prédio novo com as chaves e todos os documentos finais. Dona Marta, disse com um sorriso genuíno, bem-vinda ao seu novo lar. As palavras dele me emocionaram mais do que esperava. Fazia tanto tempo que ninguém me dava boas-vindas a lugar nenhum. Enquanto entrava no meu apartamento novo, olhei para trás uma última vez. Não com arrependimento, mas com a certeza de quem finalmente escolheu a si mesma. Marta Silva tinha renascido, e dessa vez ninguém mais ia apagar minha luz. E você, no meu lugar, o que teria feito? Conta aqui nos comentários. E não deixa de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora, porque traz uma reviravolta ainda mais emocionante. Até a próxima!